Olá, seja bem-vindo ao dia 78 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90 e aproveite também, por favor, já manda esse devocional para um amigo, para uma família, para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no carro, assim como eu, indo em direção ao seu trabalho, por favor, preste atenção naquilo que você está fazendo, apenas escute. Mas se você está em casa, um lugar que te permita, já pegue o seu bloco de notas, liga o seu aplicativo de notas para que você possa escrever tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu disse, nós estamos entrando no dia 78 do Projeto 90, onde nós terminamos o Evangelho de Lucas e lemos até o capítulo 7 de João, do Evangelho de João. Eu queria, antes de entrarmos no livro de João, conversar com vocês naquilo que está acontecendo no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Ali nós encontramos uma história muito conhecida sobre 10 leprosos, tá bom? Isso vai estar em Lucas capítulo 17, versículo de número 11, começando ali no versículo de número 11, tá bom? E ali a gente aprende sobre a história da cura dos 10 leprosos. Eu queria passar para vocês hoje 3 lições que eu aprendi nessa história, que serão muito válidas para o nosso 2026 e realmente vai ser um marco, um diferencial para que eu e você possamos viver as promessas de Deus completamente, tá bom? Porque existem pessoas que vivem as promessas de Deus, mas não vivem elas plenamente. Entendeu? Elas vivem apenas partições ou partes disso, mas não é porque Deus não quer dar, é porque nós não fazemos a nossa parte, tá? E essa história nos ensina coisas muito lindas. Vamos lá então. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 17 que existiam 10 leprosos que estavam no meio do deserto. Jesus estava passando por ali por perto e eles avistaram que Jesus estava passando. Então eles de longe, né, eles perguntam para Jesus, eles falam: Jesus, nós precisamos ser curados, nós temos lepra e nós queremos ser curados. E Jesus ali dá uma ordem um pouco diferente, né? Se tem pouca fé, pessoas não fariam. Mas Jesus fala o seguinte: olha, vocês então, da forma que vocês estão, vocês vão começar a andar em direção aos sacerdotes para que vocês possam mostrar os seus corpos para eles, tá? Os seus corpos para eles. É estranho porque aí vai a primeira lição que nós temos que entender, que é o seguinte: a obediência, ela vem antes do milagre, tá? A obediência vem antes do milagre. Jesus dá uma ordem, fala: ó, vocês vão se mostrar aos sacerdotes. Só que eles ainda estavam leprosos. Eles ainda estavam com a sua pele ferida quando eles começaram a andar. Então, nós aprendemos aqui que o milagre não foi algo instantâneo. Não foi algo que aconteceu na hora. Enquanto eles caminhavam em direção aos sacerdotes, a Bíblia vai dizer que eles foram curados. Mas imagina se esses homens não agissem com fé. Imagina se esses homens agissem no racional, né? Talvez eles teriam rebatido a Jesus, ou então ali reclamado, falar: como assim? Nós ainda estamos leprosos, nós não podemos ir em direção aos sacerdotes. Mas eles começaram a andar. E por causa da obediência desses leprosos foi que eles foram curados. E aqui vai algo extraordinário de Deus para a sua vida, que é o seguinte: às vezes nós precisamos obedecer mesmo quando não faz sentido, mesmo quando as coisas parecem que se a gente fazer de outra forma vai ser melhor. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o futuro, Deus conhece as pessoas que estão ao nosso redor, os corações das pessoas que estão ao nosso redor. Então nós precisamos confiar em Deus. Tá? As pessoas querem esperar primeiro ver o sobrenatural para depois obedecerem. E não é assim que funciona. Vocês lembram a história de Naamã? Naamã, quando estava ali mergulhando, né, no Rio Jordão, alguns vão dizer que a cura dele não foi algo gradual, entendeu? Ele mergulhou a primeira vez, a Bíblia vai dizer que quando ele levantou ele ainda estava leproso. Pensa comigo, se Naamã fosse um cara
que desistisse ali depois do primeiro mergulho, depois do segundo, terceiro mergulho, ele não teria sua cura. Mas porque ele persistiu até o sétimo mergulho, a Bíblia vai dizer que depois do sétimo mergulho, Deus, quando ele se levanta, Deus já tinha curado a sua lepra. Então ali que a gente aprende, Deus não estava mexendo apenas na lepra de Naamã, Deus estava mexendo no coração de Naamã, no ego de Naamã, entendeu? É porque se Deus cura Naamã ali depois do primeiro, talvez ele não queria mergulhar depois nas próximas 6. Então, Deus estava querendo ver, Naamã, será que você vai me obedecer? E é isso que Deus está perguntando para você. Será que você pode me obedecer antes de entender a situação? Será que você pode me obedecer antes de você compreender aquilo que eu estou fazendo? Foi exatamente o que aconteceu com esses leprosos. Eles não entendiam, mas eles obedeceram. E porque eles obedeceram, no caminho dos sacerdotes, eles foram curados da sua lepra, tá bom? Então, os 10 foram curados da lepra, os 10 receberam a cura, mas nem todos valorizaram essa cura. O que acontece? A Bíblia vai dizer que desses 10, apenas um volta para agradecer. Apenas um, volta para mostrar a sua gratidão a Jesus. 90% dos que receberam o milagre não voltaram, tá? Seguiram a vida como se fosse algo normal, como se eles não tivessem acabado de receber o maior milagre das suas vidas. Lembre-se, os leprosos naquele tempo tinham que viver isolados da comunidade, tinham que viver longe, das suas famílias, no deserto, fora da cidade. Então, eles agora receberam sua vida de volta, receberam uma segunda chance de vida, Se nós pararmos para pensar, eles eram considerados mortos já, longe da sociedade, não podiam viver perto das pessoas, mas eles recebem. Só que apenas um mostrou gratidão, tá? E aqui nós aprendemos o quê? O que nós vemos hoje todo dia, que receber bênçãos de Deus, tá? Receber as promessas de Deus não significa que nós temos um coração grato, não significa que nós somos gratos a Deus. Nós recebemos coisas, mas às vezes nós não demonstramos a nossa gratidão, porque existem pessoas que só estão buscando Jesus pelo que ele pode dar, não por quem ele é, tá? Nós vemos aqui nesses 10 leprosos, os 10 receberam a cura, mas apenas um voltou. Os outros 9 continuaram a vida como se nada tivesse acontecido. E olha, e aqui vai uma lição extraordinária que você precisa colocar no seu coração e escrever isso daqui, que é o seguinte: a bênção às vezes muda a condição da pessoa, mas apenas a gratidão transforma o coração. Lembre-se disso, a bênção muda, as condições da pessoa, mas apenas a gratidão transforma o coração, tá? Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito a nós. Não podemos nos esquecer das mãos fortes do Senhor que tem nos sustentado todos os dias. Não seja como os outros 9 leprosos, tá? Que se esqueceram de Jesus. Eles receberam a cura? Claro. Jesus agora, porque eles não voltaram, Jesus falou que a lepra ia voltar? Não, nada disso, tá? Porque Jesus não te força a uma gratidão, mas a gratidão é o nosso dever, é o nosso amor demonstrado para com Deus e para com Jesus, tá bom? Então é muito importante nós mantermos isso em nossa mente. Não vamos ser pessoas ingratas, vamos nos lembrar quem nos tirou da onde nós saímos, tá bom? E aqui vai a terceira lição para você, que é o seguinte: por que aquele um leproso voltou? Ele recebeu algo que os outros 9 não receberam, tá? E aqui é o grande X da questão, porque beleza, você não quis mostrar a sua gratidão, mas para quem mostrou gratidão e para quem demonstrou amor a Jesus, ele recebeu algo maior, porque os 10 receberam cura, mas apenas um recebeu salvação. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia vai dizer que quando esse homem volta para agradecer a Jesus, Jesus olha para ele e fala: a tua fé te salvou. Uau! Esse homem recebe, uma cura maravilhosa já da sua vida, mas maior do que isso, ele recebe a salvação e a vida eterna, tá bom? A gratidão não vai te trazer apenas
cura, ela não vai te trazer apenas bênçãos, mas ela vai te trazer, né, a salvação, vai te trazer um relacionamento com Jesus. Como eu disse, vai trazer a plenitude da promessa de Deus, porque a promessa de Deus para aqueles leprosos talvez não era apenas a cura, era algo completo, era um envio, era um chamado, mas apenas um recebeu isso. Tá? Apenas um recebeu. Então é muito importante nós reconhecermos isso, que a gratidão vai abrir portas, tá? Que o dinheiro não abre, que a influência não abre, que amigos não abrem, que mesas não abrem. A gratidão a Jesus abre portas. É por isso que quando nós falamos sobre dízimos, ofertas, não é sobre dinheiro. Tá? Não é, porque a realidade é que se nós não fazemos a nossa parte, Deus vai usar outras pessoas para fazerem a parte deles, e tá tudo ok, mas nós temos uma dívida de gratidão com Deus. Nós só temos porque Deus nos dá. Nós só trabalhamos porque nós temos saúde. Nós só conquistamos porque Deus nos dá saúde para conquistar. Deus dá a sabedoria, a inteligência para conquistar. Então é uma dívida de gratidão. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele faz, então nós doamos a nossa vida, as nossas finanças, o nosso tempo para mostrar a nossa gratidão. E como eu disse, existem portas que são abertas quando a gratidão é mostrada, tá bom? Então, eu queria passar essa lição para vocês, queria passar esse devocional para vocês e dizer: a gratidão vai abrir portas para você. A gratidão vai te levar a lugares, te dar acessos que outras coisas não te dão. Então, em nome de Jesus, que 2026 possa ser um ano tranquilo de gratidão para vocês. Que possa ser um ano que nós realmente reconhecemos o quanto Jesus tem feito por nós, o quanto Jesus tem nos entregado, o quanto que Jesus tem feito pela nossa casa e pela nossa família. Amém? Eu tenho certeza que se nós demonstrarmos essa gratidão, a nossa vida vai ser transformada em 2026. Assim como aquele leproso que foi curado e quando voltou mostrou gratidão, ele recebeu a salvação eterna. Isso é maravilhoso. A gratidão vai nos abrir porta que outras coisas não abrem. Amém? Já digita um amém aí se você acredita nessa palavra. E com isso, nós chegamos ao fim do dia 78 do nosso devocional. Amanhã é o dia 79. Nós vamos acabar o livro de João, o Evangelho de João, e nós vamos ler apenas o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, tá bom? Nós já acabamos os evangelhos, já estamos entrando em Atos dos Apóstolos. Nós temos um encontro marcado aqui às 6h30 da manhã em ponto. Você não pode perder o dia 79 do Projeto 90. Já aproveita e manda esse devocional para alguns amigos, para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Deus te abençoe.